pessoal! Muito boa noite para você que está aqui ligadinho no Gazeta Esportiva. Segunda-feira é dia de gols, é dia de muitos comentários e muitos comentários com essa dupla maravilhosa. Celso Cardoso, tem música do Celso Pacheco. Boa tarde. Celso Cardoso, Celso. Musiquinha, né? Você vai tocar no seu show essa música? Não. Você vai voltar a fazer shows ao vivo? Em breve, quem sabe. Com os Impossíveis? Como são? Os Impossíveis. Os Impossíveis. Aí você podia começar o show com essa música. Nessa abertura. Ia ser Vou incrível. pensar. E eu Precisa ver se ele sabe tocar, né? Se ele sabe cantar essa Você música, sabe porque ela é cantar difícil também. Essa música é difícil. difícil. Ela é difícil, eu podia até fazer a coreografia. E temos também aqui o nosso campeão, nosso tetracampeão, Paulo Sérgio! Boa noite, boa noite. A cabeçada! Ele tá que nem o Chico no mesa, né? Muito bom! É isso aí, gente. Ó, é o seguinte, estamos animando aí seu final de tarde, chega às 6 horas da tarde, muita gente tá desanimada, tá cansada, tá jogada no sofá, tá chegando no trabalho, tá no trânsito. A gente tá no pique aqui, porque acabei de tomar um café, então deu aquela animada. Então vamos falar café com leite. Vamos falar tudo sobre as vitórias de São Paulo e Corinthians no Brasileirão. Corinthians ganhou, Paulo! Nossa, que beleza, hein? Que beleza, hein, Brasil? Tem ainda reforço do tricolor para a temporada. Você vai saber quem é daqui a pouquinho. No Palmeiras, a ordem é não abaixar a cabeça depois da derrota de sábado. Uma derrota de vez em quando, tudo bem, né? Tem também o empate do Santos. Tudo isso e muito mais. Fiquem com a gente. Nós voltamos depois dessas dicas. Migui, é isso aí, nosso estagiário está em época de provas aqui de ciência política, Miguelzinho. Vamos que vamos, galera. Corintianos e São Paulinos começaram o Brasileirão felizes e a nossa enquete do dia vai em cima das histórias dos rivais. Quem mostrou pra gente um futebol melhor na estreia do Brasileirão? Foi o Corinthians, do Chico Lang e do Paulo Sérgio? Ou foi o São Paulo? Entre no site gazetesportiva.com, deixe seu voto lá pra gente computar quem que fez um futebol aí mais bonito, um futebol mais vistoso, tá certo? O QR Code serve para você ir mais rapidinho pro site. Celso Cardoso, por gentileza. Olha, eu gostei muito do que eu vi do Corinthians, especialmente no primeiro tempo. Sabe, um time muito aplicado, muito intenso, trocando bola com rapidez, com velocidade, com triangulações. Tanto que construiu uma vitória fora de casa por 3-0 contra o Botafogo. E aí, no segundo tempo, diminuiu um pouco o ritmo, sofreu um gol. Mas gostei muito do Corinthians do primeiro tempo. Aí o Vitor Pereira tirou o William, tirou o Paulinho, o Corinthians se poupou claramente para o jogo contra o Deportivo Cali. O São Paulo fez um jogo intenso os 90 minutos. Então, acho que para a estreia o São Paulo foi ligeiramente superior, mas com um adendo que eu gostei muito do Corinthians. Quem tinha um adversário mais difícil, Paulo? Ah, sem dúvida, o Atlético Paranaense é uma equipe que dispensa comentários. Perder de 4-0 não é normal. Por uma equipe como essa, tanto é que caiu o treinador. Né? Então, lógico Valentim, né? Lógico que a equipe do Corinthians subiu muito daquilo que estava apresentando. Então, a pergunta é quem melhorou a performance, né? Então, eu creio que o Corinthians melhorou e muito daquilo que nós vimos na Libertadores. Então, o primeiro tempo, como o próprio Celso mencionou, foi um primeiro tempo espetacular, jogadas de passa, toca, passa, aparece, jogador aparece, gols bonitos. Então, é isso que a gente quer ver do Corinthians. Então, fica o Corinthians. Lógico que a equipe do São Paulo vai mais pelos 3 gols do Calheri, hein? Toca nele que é gol, hein? Golaço, hein? Bom, a gente começa então o nosso giro de repórteres com o José Paz, na nossa redação. Boa noite, Zé! Deixa eu ver se ele tá com olheira, porque tá com filho pequeno, é aquela coisa, né? Ô Zé, o Santos não venceu, mas tem motivos para comemorar, não é? Não? Boa noite! Boa noite, bom dia, boa tarde, já não sei mais, viu, Michele? Ainda bem que inventaram o corretivo. Boa noite para você, para todo mundo que está acompanhando aí o Gazeta Esportiva. Pois é, o Santos tem sim motivos para comemorar, porque o Peixe não tomou um gol pela primeira vez depois de 6 partidas, Michele. Pois é, a última vez que isso tinha acontecido, defesa do Santos passar ilesa numa partida, tinha sido lá contra o Salgueiro, jogo válido pela Copa do Brasil, vitória do Santos pelo placar de 3-0. Desde então, 6 partidas e 10
gols sofridos. E o João Paulo, goleiro do Santos, capitão do Santos, falou sobre esse tema no vestiário, e o Fabian Bustos na coletiva pós-jogo, depois da partida contra o Fluminense, empate em 0-0 lá no Maracanã. Vamos conferir os dois. A gente tem que vender caro o resultado. Não deu pra ganhar, a gente não perde, velho. É muito importante a gente estrear o Campeonato Brasileiro fora de casa, a gente somando um ponto, velho. Isso vai dando mais moral pra gente ao longo da competição. Importante também não tomar gol. Fazia muito tempo que a gente não fazia um jogo sem tomar gol, e isso é importante. Vai dando confiança também. Porque sabe que se não tomar o gol lá atrás, uma hora a gente vai fazer lá na frente, 1-0, e a gente vai crescendo assim, rapaziada. Jugamos en una cancha difícil, empezamos un torneo muy complicado, que el año pasado costaba mucho sumar en partidos como estos. No estamos conformes, pero creo que vamos en crecimiento, tenemos que seguir tratando de generar más juego y generar más situaciones de gol para llegar. Tá aí o João Paulo, tá aí o Fabian Bustos. Então o Santos que segue agora a sua preparação para a Copa Sul-Americana. Quarta-feira o Peixe entra em campo às 19h15 lá na Vila Belmiro. Jogo 2 do Grupo C. Vai pegar uma partida muito importante contra a Universidade Quito, lá de Quito, do Equador. O Santos que na primeira partida na Copa Sul-Americana, se você se lembra aí, perdeu por 1-0 para o Banfield lá na Argentina. O Santos vai ter uma sequência importante de jogos na Vila Belmiro. O Fabian Bustos podendo ajeitar essa equipe, engrenar essa equipe na temporada de 2022, e é claro que a gente vai trazer tudo ao longo da semana aqui para você no Gazeta Esportiva, tá certo, Michele? Bom dia, quer dizer, boa noite para você aí, viu, Mi? Ah, mas você tá bem pra caramba, Zé, nem tem olheira nem nada, que isso, tá ótimo. Diga, Celso. É um charme, né? É um charme. Ele faz um charme, ele faz todo um contexto. A Gi, coitadinha, que deve estar com a olheira. Ele tá bem na fita. Dá uma valorizada, né? Valorizada. Então, assim, o jogo Santos e Fluminense, Fluminense e Santos no sábado, não foi um jogo de nível técnico bom, não me agradou. Para quem viu aqueles recortes do tic-tac do Fluminense contra o Flamengo em determinados momentos, foi esperando um Manchester City e viu um Fluminense. Não pode nem comparar, né? Não dá para comparar. O Santos, o que eu vejo de positivo, Paulo, é que pelo menos ele se mostrou competitivo, sabe? O Bustos conseguiu que esses jogadores do Santos tivessem intensidade. Esse menino Johan Julio, o que ele se dedica sem a bola é uma coisa fora do comum. Se movimenta Quer dizer, bastante. O que serve de alerta, inclusive, para Ricardo Goulart, para Marcos Leonardo, que tem que ter essa entrega sem a bola, para que o Santos possa matar as ações ofensivas dos adversários e deixar o Santos em condições de vencer o jogo. Quer dizer, então não foi um Santos que produziu muito do ponto de vista ofensivo, mas do ponto de vista de aplicação, de intensidade, foi um time que me agradou. Quer dizer, para quem esperava o caos do Santos, estrear com um empate contra o Fluminense no Rio, o Fluminense que vem de título carioca e contra um Flamengo que é favorito, acho que foi um bom resultado para o Santos. Não, e a mudança técnica e tática, né? Até porque ele sempre estava jogando com o Ângelo, Marcos Leonardo, o Lucas Braga do lado esquerdo, ou vice-versa. E nessa ele mantém um outro posicionamento, ele coloca um outro posicionamento, ou seja, dando um suporte maior para o setor de meio campo para ajudar mais a zaga, né? Porque o setor de meio campo estava muito vulnerável na equipe do Santos. E agora ele tá com então, dois volantes ele está bons. entendendo como é que é jogar com essa equipe, então muda aí para um 4-4-2. Beleza, Paulo. Bom, o fim de semana foi de festa para a torcida da Portuguesa. Depois de 7 anos, gente, 7 anos, a Lusa garantiu seu retorno à elite do futebol paulista. Não tem o hino da Portuguesa? No sábado, a equipe do técnico Sérgio Soares, muito bem, empatou com o Rio Claro por 1-1 no Canindé e levou a vaga no final, porque já tinha vencido o primeiro jogo. Então a Lusa já conseguiu acesso. Gustavo França marcou para os donos da casa no primeiro tempo e o Bruno Moraes igualou o placar depois do intervalo. O resultado foi suficiente para liberar a festa no Canindé cheio. 13 mil pessoas pagantes. 13 mil pessoas pagantes. E ontem o técnico Sérgio Soares da Portuguesa esteve conosco no Mesa Redonda, a gente fez reportagem, foi bem legal. Seu Jerônimo Gomes está feliz da vida lá no céu, fazendo festa, né? Olha, a final da Série A, Série A2, né?
vai ser entre a Portuguesa e o São Bento, que também vai jogar a primeira divisão em 2023. Os jogos decisivos serão na quinta em Sorocaba e domingo no Canindé de novo. Então domingo é aquela festa oficial. E aí o jogo termina às 9 da noite. E você sabe quem que vai estar lá para mostrar a festa da Lusa? A Lusa e São Bento. Então os dois vão estar na Série A. Então é festa dupla no Mesa Redonda. Então a gente no Mesa Redonda vai estar lá no Canindé mostrando todos os bastidores, toda a alegria. Então vamos lá festejar com a gente. 9 da noite vai estar tudo passando no Mesa Redonda, tá certo? Beleza? Parabéns, Lusa! Parabéns. Leões da Fabulosa, né? A torcida da Luzinha. Muito bom. E o Sérgio Soares falou que tinha 18 mil lá, viu? 18, né? Ele falou 13 falar, mas tinha uns 18 lá. Tava assim, ó. Tava assim. Parabéns à Portuguesa. Torcedor São Paulino, abre o sorriso, ó. Dá aquele sorriso gostoso, põe na tela a vitória do Tricolor na estreia ontem do Brasileirão. Para a estreia no Brasileiro, o Rogério colocou em campo a força máxima. Logo no início da partida, o São Paulo se lançou ao ataque. A ordem era sufocar o Atlético. Essa primeira chance veio só aos 15, nesse contra-ataque com o Nicão. Caleri teve duas boas oportunidades. Na primeira, tentou de cavadinha, mas não deu. Só que logo depois, nesse cruzamento, ele contou com um pouco de sorte e não vacilou. A bola sobrou na frente dele e caixa. São Paulo, 1-0. Em vantagem no placar, o Tricolor queria mais. Depois do gol, teve duas outras boas oportunidades. Uma com o Éder, em boa jogada de Igor Gomes. E outra com o Alisson, que também parou na boa defesa de Bento. Na segunda etapa, só deu o Tricolor. Com menos de um minuto em boa jogada, Igor Gomes fez Bento trabalhar. Nicão também tentou, mas Bento estava ligado. E pra frente, Caleri deu show. Aos 7 minutos, cruzamento na área e o argentino de cabeça ampliou. São Paulo, 2-0. Aos 25, vejam só, o argentino fez o terceiro dele e o terceiro do São Paulo. Que golaço! O que estava bom ficou melhor. Aos 29, Luciano, que tinha acabado de entrar, fez de cabeça São Paulo 4-0. Aos 32, Caleri deixou o campo ovacionado pela torcida. Com esses 3 gols, ele chegou à marca de 32 com a camisa tricolor. Média de 0,5 gol por partida. Eu jogo para fazer o melhor e o que precisa o time. Quando tem que brigar lá em cima, eu brigo. Quando tenho que fazer gol, tento fazer. Mas a estadística não é importante para mim. O importante é que São Paulo gane e que gane como hoje. Jogando bem, pressionando, fazendo o que nós treinamos e que a gente se vaya, volte para sua casa contenta de que São Paulo voltou a jogar muito bem. Um jogador para fazer exatamente o tipo de gol que ele fez hoje, presente, de cabeça, finalização, né, girando, voleio. Ele foi feito para jogar dessa maneira. E acho que é um time que joga muito em função dele dentro da área, né? Sempre com um outro atacante que faz mais flutuação, deixando ele para essa última bola. Mas, assim, de agregar, é um jogador que nos últimos jogos vem batalhando muito por essa bola longa, brigando com o zagueiro o tempo todo. Então, ele vem dando uma parcela de contribuição muito grande para a gente. Sem Caleri em campo, o jogo acalmou e a partida terminou com vitória tricolor por 4-0. Bom, a gente segue falando do São Paulo e agora no CCT da Barra Funda, Osmar Garrafa. Boa noite, Garrafa. A vitória de ontem encheu o Caleri de confiança. Conta pra gente, você que esteve com ele lá ao vivo no Mesa Redonda. Boa noite.
Boa noite, Michele, Celso, Paulo Sérgio, galera ligada no Gazeta Esportiva. Estamos aqui no CCT da Barra Funda e, claro, né, Caleri foi assunto no São Paulo, em todo lugar que se falou de futebol, pela belíssima atuação do São Paulo ontem, vitória por 4-0, como mostramos há pouco, e a atuação impecável do Caleri. Semana passada, na última segunda-feira, a gente estava falando da premiação do Caleri, mas ainda muita gente lembrava lá daquele tapa que ele deu no celular do garoto do Palmeiras. Agora não, é falando dessa ótima fase. Nós separamos aqui, vamos mostrar para vocês em casa, os números do Caleri no São Paulo. Vamos começar aqui, ó, pelas duas passagens dele. Já são 32 gols em 64 partidas, né? A média do Caleri é meio gol por jogo. O Caleri já está na sua segunda passagem com média de meio gol, ou seja, a cada 2 jogos ele marca um gol. Na temporada, o Caleri jogou 17 jogos pelo São Paulo. Marcou 11 gols, ou seja, 30% dos gols do São Paulo na temporada foram marcados pelo Caleri. E ele, como você bem disse, está cheio de moral, está muito satisfeito com esse desempenho. Ontem, lá na entrevista coletiva conversando conosco, ele falou de um desejo. E o desejo é o de vestir a camisa da seleção argentina de Celso Cardoso. Acompanhe. Eu estou contento aqui, mas jogador sempre quer mais. Então, eu tenho 28 anos, eu acho que ainda tenho sonho em futuro de jogar na seleção. Para mim, a camiseta da Argentina é o mais importante e tento fazer o melhor possível aqui no São Paulo para algum dia poder vestir, aunque seja um jogo, a camisa da seleção, que para mim é um sonho. Se ele continuar nesse ritmo, Michele, por que não sonhar Copa do Mundo no final da temporada? Aliás, o São Paulo volta a campo na quinta-feira pela Sul-Americana contra o Everton, mas o Caleri vai ter que esperar um pouquinho, ele só deve voltar a campo contra o Flamengo. Na próxima participação minha, eu explico por que o Caleri não joga, não só o Caleri, mas ele não joga na próxima quinta-feira pela Copa Sul-Americana. Eu volto daqui a pouquinho com mais do São Paulo, Michele. Beleza, Garrafa. E aí, Celso, essa atuação do Caleri no São Paulo foi espetacular. O Caleri, eu nunca fui um fã do Caleri. Nunca achei o Caleri assim fora. Precisa de ajuda? Fora. Oi? Alô? Uma voz. Uma voz do além. Voz do além. Você também ouviu? Eu acho Porque às vezes eu acho que é a minha cabeça que eu tô ouvindo coisas. Sei Vocês lá, ouviram, de né? repente são Então coisas. não tô ouvindo coisas. É a irmã da Michele. Você jura que eu tenho medo de ouvir coisas. Então, porque isso é o seguinte, o Caleri eu nunca fui um fã, nunca achei o Caleri fora de série. Por outro lado, há de se reconhecer que ele tem o faro do gol. Pois É aquele atacante que se coloca bem na área, que finaliza bem, com pouco espaço, das mais variadas formas, de cabeça ou com a bola nos pés, enfim. E é um cara que tem feito os gols que o São Paulo precisa. O Garrafa deu os números aí que mostram a importância do Caleri hoje para o São Paulo. O que é mais importante num jogo de futebol? O gol. O gol. E o cara não é fora de série? Tem umas coisas que eu não entendo. Não é fora Isso de mesmo, série. Paulo, fala não é mesmo. fora de série. O cara que define o jogo. Boa. O cara que faz o melhor. Hat-trick. O hat-trick. Então deixa eu te fazer Aí uma o cara não é fora de série. Então deixa eu te... Fora de série quem é? O Nicão? Então tá bom. É, isso mesmo. Então muito bem. O Caleri é um 9, certo? O Ronaldo Fenômeno era um 9. Não, eu tava falando. O senhor me provocou, agora só vai ouvir. Eu tava falando com o Rivelino. Não fuja. Eu tava falando com o Rivelino. Fuja do O assunto. Rivelino falou o seguinte: Não na fuja Copa do de assunto. 70 não tinha o 9. Pronto, acabou. Não tinha o 9. Tinha Ok. um cara que fazia o gol. Então, só para o senhor entender o que eu quero dizer com fora de série ou não fora de série. Não, então O senhor tem o Caleri- todo mundo em casa quer entender. Então tá. Eu tenho o Caleri e eu tenho o Ronaldo e tenho que escolher um pro meu time. Os dois em alta. Celso, Não, você tá assim comparando- também. Ué, tá assim comparando- também. É óbvio que eu tá tô apelando, comparando. o cara tá comparando. apelando. Tô apelando. Não. E isso é o que justifica o fora de série ou não Pô, fora de Celso, série. Fora de série é quem define jogo. Muito se fala também do Lewandowski na Alemanha. Pô, o cara, mas o Messi é melhor, o Cristiano cara Ronaldo é faz melhor. gol. Pô, e o cara tá fazendo mais gol que todo Vocês estão mundo. deturpando o que eu tô colocando, gente. Uma coisa, É que você tá se o desmerecendo Ronaldo o não Caleri. pode... Não adianta você sempre comparar um Eu, negócio com o melhor. eu tipo, acabei de fazer um meia-culpa aqui. Acabei de dizer que eu não acreditava, mas hoje eu reconheço que sim. Então, ponto. Então, pra mim, ele nunca Então foi ele é um fora de série agora. Não, mas executa bem a função dele. Ponto. Acabou. Simples assim.
Tá bom, falou pra seguir, nem vou complementar mais nada. Nós temos que não ter O argumento. Fini já falou aqui, ó, seguimos. Bom, depois Conveniente pra na você, próxima senhor. entrada você dá a sua opinião. Não, eu acho que o cara... Não adianta você sempre comparar tudo com uau. Mas, melhor. gente, fora de série. Fora Ronaldo. de série é só o Cristiano Ronaldo. Ah, acabou. tá. Senão, Tá bom. E o Messi, acabou. E o Pelé, acabou. Depois Cavani tem. não é fora de série. Quem? Cavani. Soares. Não é fora de série. Ué, não igual a esses que eu te falei. É igual Messi, Cristiano Ronaldo. É isso aí, bem demais, me gostei. Não vou falar mais Não, com você hoje. é. Não fa- Não fale. Mudamos de clube, mas a satisfação da torcida é a mesma. Vamos conferir a vitória do Coringão ontem? Torcedor corintiano, dá uma olhada como foi a partida entre Botafogo e Corinthians. Aos 16 minutos, o William arrancou e cruzou para Paulinho pegar de primeira e marcar um golaço, 1-0. Na sequência, foi a vez de Gustavo Mantuan, que estava livre, empurrar a bola direto para a rede. O VAR até chegou a checar, mas não encontrou nada. 2-0. E olha que ainda deu tempo para um terceiro gol no primeiro tempo. Após tabela entre William e Paulinho, a bola chegou no pé de Lucas Piton, que chutou forte e ampliou o placar. Na segunda etapa, o time carioca chegou em 2 oportunidades, mas ambas sem sucesso. Aos 18, Rony foi chutar a bola, Matheus Nascimento se antecipou e o jogador do Timão acertou o adversário. Pênalti. Diego Gonçalves cobrou e viu a bola entrar de um lado enquanto Cássio caiu para o outro, 3-1. E o Clube Paulista ainda teve uma boa chance com Giovani, que parou em Gatito Fernandes. Final de jogo, Botafogo 1, Corinthians 3. São Jorge está chamando, chega mais, Thiago Salazar, boa noite. O Vitor Pereira falou ontem sobre as ameaças recentes aos jogadores do clube? Boa noite, Michele, Paulo, Celso, a todos que estão assistindo o Gazeta Esportiva. Falou sim, Michele. Aliás, a entrevista bem interessante do técnico do Corinthians. Ele, inclusive, no meio da entrevista, revelou que está surpreso com esse ambiente, essa atmosfera do futebol brasileiro, que tem estádio cheio, tensão todo jogo. Segundo ele, isso acontecia lá em Portugal apenas nos grandes jogos, nos clássicos e nos jogos de título, enfim. E o Vitor Pereira falou sobre aquilo que antecedeu a vitória sobre o Botafogo, né? Teve reunião organizada no CT Joaquim Grava, teve ameaça aos jogadores, teve caso de polícia, enfim. Antes de colocar a palavra do técnico do Corinthians, eu quero trazer aqui uma informação. Um pouquinho antes de eu entrar aqui no ar, você me chamar, eu falei por telefone com o delegado César Saad e ele estava ouvindo, tinha acabado de ouvir o responsável pelas ameaças, por aqueles áudios que ameaçaram o Cássio, a família do goleiro e o zagueiro Gil. Ali na internet, né, ele ficou conhecido como Sheik Caçador, mas na verdade não passa de um garoto de 20 anos de idade chamado Igor, que mora em Poá. A foto da arma sobre a camisa que ele usou para intimidar, para causar esse medo todo em cima do Cássio e da família dele, na verdade é uma foto retirada da internet, uma foto de 2 anos atrás, portanto é uma foto fake. Ele, claro, pediu desculpa, se disse arrependido e alegou que ficou nervoso porque acabou perdendo uma aposta que ele havia feito em um site especializado. Enfim, vai responder liberado, claro, e vai responder pelo crime de ameaça. Sobre tudo isso que aconteceu antes da vitória, o Vitor Pereira falou e deu uma resposta bem interessante sobre todo esse contexto. Vamos ouvir o técnico do Corinthians. A cobrança dentro do respeito, a cobrança é importante. É importante para mim, é importante para eles. Percebermos que não podemos baixar o nosso nível, que temos que manter, representamos muita gente pobre, muita gente que para ir ao domingo ao estádio precisa de poupar durante a semana e se calhar até falta com comida na mesa nas famílias para estarem no estádio, portanto, a conversa que tivemos esta semana foi precisamente nesse sentido, dizer que a vida, a nós, Deus abençoou-nos com a possibilidade de fazermos aquilo que gostamos e somos bem pagos naquilo que gostamos de fazer. Portanto, mas para não se esquecerem de que representamos muita gente, muitos milhões,
muita gente pobre, necessitada, e esse é o espírito que temos que evidenciar dentro do campo. O resto já foi para além, o resto já não pode, isso já não pode acontecer, o resto já tenho que criticar, porque não se pode misturar o futebol e a família, porque a família é sagrada, não se pode ameaçar mulheres, não se pode ameaçar filhos, não se pode ir por aí, porque aí já é perder completamente a razão. De facto, esse excesso, para mim não é excesso, para mim já é passar dos limites, que não podemos, por mais paixão que tenham ao clube, não podem ir por aí. Portanto, podem ir sempre pela cobrança de termos que correr, temos que lutar, temos que demonstrar espírito, mesmo que não se jogue bem, tem que se correr na mesma, tem que se lutar, e isso sim, essa cobrança, eu concordo, essa cobrança tem que ser feita, nós temos que merecer o apoio deles. Eu concordo com ele, eu acho que cobrar é justo, mas ameaçar é crime. E quando ele fala cobrar também tem um certo limite. Eu discordo dessa coisa de você abrir porta de clube, de vestiário para torcedor ir lá cobrar jogador. A cobrança ela é feita no estádio, durante o jogo, sabe, no intervalo, no final, enfim, é essa cobrança a qual ele se refere. Senão pode passar a imagem de que ele subscreveu o que aconteceu lá. Sabe, de torcedor ir lá, cobrar... Ele subscreveu. E outra coisa também, né, Celso? São outros tempos, cara. São outros tempos. Na minha época, o torcedor, ele é próximo ali nos treinamentos, entrava lá, na fazendinha, assistia o treinamento. Hoje em dia nem a gente a própria imprensa estava lá, haviam as críticas, e todo mundo sabia lidar. Hoje não, nós estamos vivendo num mundo completamente louco, as pessoas perderam a noção de tudo. É verdade. E um ou outro estão ultrapassando já o limite de tudo. Então isso é inadmissível mesmo, é um absurdo. E o caso de polícia. Acabam manchando a coletividade. Parabéns à polícia que foi lá e já identificou o cidadão. Aos jogadores que fizeram um boletim de ocorrência. Ao Corinthians que deu respaldo para que esses jogadores também pudessem, sabe, a polícia relatar o que está acontecendo. Senão vira uma coisa normal e não pode ser normal. Né, Celso? Pedir, por favor, para dirigentes, treinadores, jogadores ajudarem também. Agora, porque a gente vê a situação aí, você vê, o Abel falou uma coisa no momento que não deveria ter falado. O Abel Braga. Abel falou uma coisa que não deveria ter falado. Uma baita falta de empatia. Um problemaço lá no CT do Flamengo, e ele me fala o que falou. Aí tem aquele outro do campeonato de Capixaba, o treinador lá vai dar cabeçada na... não dá, né, gente? Ajuda também. Sobre o Corinthians em campo, foi o melhor Corinthians sob o comando do Vitor Pereira. Do Vitor. Melhor Corinthians. Será um Corinthians que entendeu muito bem a proposta, né? De ter intensidade no campo do adversário, de brigar por cada bola. A presença do Queiroz ao lado do Maicon também soltou o Paulinho, então o Paulinho pôde jogar mais. O William estava endiabrado, no melhor sentido da palavra, endiabrado pelo lado esquerdo. Sabe? Talvez a melhor... Não, foi a melhor partida do William também com a camisa do Corinthians, se entregou. E olha, o William teve familiares ameaçados também, as filhas e tudo mais. Você sabe que quando o time ajuda, é outra coisa. Então você tem um Piton, você tem o Lucas Piton, que jogou, é um jogador que tem qualidade, é um jogador que tem força, é um jogador jovem, precisa chegar mais, precisa apresentar mais. Aí participa dessa jogada e faz ontem, teve aqui nós falamos qual foi o gol mais bonito, né? Eu votei nesse gol. Por quê? Pela jogada, pela triangulação, o jogador toca, passa. E o William precisa disso. Não adianta tocar no William e ficar parado e falar, William, resolve aí. Então ontem nós vimos um Corinthians que todos apareceram. Eu acho que só um pouquinho o Roger Guedes, assim, um pouco abaixo dos níveis de todos. Ele está destoando. Não é verdade? Está fora de sintonia. Agora, como você mesmo frisou ontem, eu mencionei no Mesa Redonda, do Queiroz e Maicon, dá uma sustentabilidade muito boa para essa equipe do Corinthians. Bom, enfim, o Sheik Caçador lá, ele deu uma entrevista agora, ele é casado, ele tem filho, não mostrou o rosto, ficou de costas, né? Agora, enfim, ele deu uma entrevista falando essas informações aí. Pediu desculpas. Pediu perdão. Pediu perdão. Depois de deixar o pessoal desesperado, pediu desculpas. Bom, vamos trazer o Palmeiras para o Gazeta Esportiva?
Alexandre Silvestre chega da Academia de Futebol. Boa noite, Silver. O Palmeiras já virou a página da derrota na estreia do Campeonato Brasileiro? Pelo menos é o que parece, viu, Michele? Boa noite para você, a todos os amigos do Gazeta Esportiva, amigas também, inimigos e simpatizantes. O Palmeiras perdeu para o Ceará sábado à noite, em casa, 3-2, num jogo conturbado, um jogo eletrizante, porém conturbado mais uma vez pela arbitragem. O Verdão teve sua invencibilidade quebrada como mandante na temporada. O Palmeiras tinha 100% de aproveitamento no Allianz Parque, contando todos os jogos do ano. Foram 10 partidas, 10 vitórias, até perder em 3-2 para o Ceará. O Abel não colocou em campo a força máxima disponível. Ou melhor, ele colocou a força máxima disponível, me confundi porque foi na Libertadores, na estreia do Palmeiras, que o Abel deu uma poupada. Depois eu vou voltar para falar um pouquinho desse rodízio do Abel. Vamos ouvir o próprio Dudu, chegando o Dudu para a roda, o Baixola para falar dessa derrota, virando a página, já pensando em Liberta. Amanhã o Palmeiras recebe o Independiente Petroleiro da Bolívia à noite no Allianz Parque. Fala, Dudu. Cara, acho que a gente veio na sequência de jogos muito forte, né? Muito desgastante, viagem muito longa. Eu acho que não fizemos um bom começo de jogo contra o Ceará, e o Campeonato Brasileiro é muito difícil quando você não se faz desde o primeiro minuto forte, pode ter certeza que vai sofrer as consequências. Mas depois tentamos buscar o resultado e depois é muito difícil correr atrás. Felizmente não conseguimos começar o Campeonato Brasileiro como a gente queria, que era com a vitória em casa, mas ainda a gente tem aí 37 rodadas para a gente continuar aí na busca pelo nosso título. E amanhã é um jogo difícil, né? Acho que a equipe deles vão vir uma equipe mais fechada, né? A gente sabe a nossa força aqui no Allianz e a gente espera que a gente possa continuar bem aí como foi no primeiro jogo. Tá aí o Dudu virando a página em relação a Ceará, pensando já no Independiente Petroleiro da Bolívia, adversário de amanhã. Teve novidade no treino, já eu volto para falar e projetar o time do Abel Ferreira, e vamos trazer também a palavra do Abel sobre o excesso de jogos, a maratona, o calendário, sempre motivo de reclamação do português. De novo essa história, a gente já conhece. Fala, Celso. Não vai adiantar nada ele reclamar, vai. Não, mas tem que reclamar. De Pode repente, reclamar. uma hora as pessoas começam a ouvir. Enquanto todo mundo fala amém porque está errado, sabe? O calendário é um problema muito sério no futebol brasileiro e que precisa ser repensado. Data FIFA, Paulo, foi criado justamente para que os clubes não sejam prejudicados quando os melhores vão para as seleções. Quer dizer, então, tudo isso tem que ser dito. E cabem aos profissionais, sabe, falarem para ver se conscientizam os dirigentes também a tentar mudar esse estado de coisas. Sobre a derrota do Palmeiras. É uma derrota para dar uma baixada de bola, tá muita coisa, as pessoas se iludem com os resultados. Porque ganhou, é genial, perdeu, é um lixo. As coisas não são assim, a gente está falando de futebol, sabe? De futebol. E a gente viu um Ceará ofensivo, um Ceará corajoso, que jogou contra o Palmeiras no Allianz e construiu uma vitória justíssima. Então, fica o sinal de alerta que o Palmeiras não é imbatível e também não é tão grande assim a diferença hoje dos favoritos. O Flamengo favorito também empatou, ele vai falar sobre isso. Enfim, é um campeonato muito equilibrado. Também destacando pela equipe do Ceará, né? Com o Dorival Júnior, que esteve aqui conosco no Mesa Redonda algumas semanas atrás. E a parte defensiva estava muito bem postada. O Pacheco não deu espaço para o Dudu. O Dudu não conseguiu jogar. Então, destaque também para o ataque que saía com velocidade. Nossa, Mendonça. Eu nunca vi o Gustavo Gomes tão cansado no jogo como ele ficou nesse jogo, porque ele teve trabalho. A equipe do Ceará foi uma equipe muito aguerrida, muito forte e partiu para cima. É lógico que todos os jogos não vai dar para jogar da mesma forma, com a mesma performance. Mas o Palmeiras está no caminho certo aí. Pessoal, bom, agora a gente vai falar de um episódio triste que aconteceu ontem na partida entre Desportiva Ferroviária e Nova Venécia pelo Campeonato Capixaba. O técnico Rafael Soriano deu uma cabeçada na direção do rosto da assistente Marciele Neto. O episódio aconteceu no intervalo do jogo, o treinador acabou expulso. Na saída de campo ele negou que tivesse atingido o assistente, mas tinha a imagem aí, ó, como vocês estão vendo.
Ela se machucou o nariz dela, tudo. Já a Desportiva Ferroviária anunciou a demissão do treinador. Hoje, o Tribunal de Justiça Desportiva do Espírito Santo também comunicou a suspensão preventiva do técnico por 30 dias. Se condenado, ele pode ficar longe dos gramados por no mínimo 180 dias. O que vocês acharam do episódio? A punição tem que ser exemplar. É um tipo de comportamento inaceitável. Inaceitável. Mas inaceitável você fala que no sentido de tem que banir. Tem que banir como exemplo. Não pode acontecer mais essas coisas no futebol. Chega dessas palhaçadas de treinadores, de jogadores acharem que são machões. Para com isso, futebol é festa, é alegria. Não pode acontecer isso, tem que banir o futebol. 100 e poucos dias, não vai recuperar ninguém. Acho que sim, acho que o cara aprende. Ele aprende e serve de... Pô, tem tantas coisas já para aprender aí que nós estamos vendo. Eu acho que a punição ela cabe 180 dias, está de bom tamanho para o cara aprender. E se tivesse machucado, é caso de polícia. Aí responder na justiça por agressão, aí é uma outra história. Tem que ser punido na esfera desportiva e também civil. Pois é, a gente volta a falar sobre o São Paulo aqui, ó, cadê o Garrafa na nossa telinha? O Garrafa, o Rogério Ceni falou ontem se vai poupar de novo os titulares na Sul-Americana? Michele, o São Paulo vai promover de novo o rodízio. Desde o início da temporada, o Rogério tem trabalhado com o sistema de rodízio. Não é? Calendário apertado, a pré-temporada não foi ideal, ele teve 19 jogadores com Covid, ele não teve todo o elenco para poder trabalhar, e no início do Campeonato Paulista ele vinha rodando os jogadores, alguns faziam treinamento, outros jogavam, aí outros descansavam e os descansados iam para o jogo. E agora o calendário está muito apertado. O São Paulo estreou no meio de semana passado na Copa Sul-Americana, jogando fora de casa, ontem estreou no Campeonato Brasileiro, quinta-feira no Morumbi recebe o Everton do Chile, sequência de Copa Sul-Americana, e o Rogério Ceni ontem em entrevista coletiva, entre vários assuntos, ele explicou o porquê vai continuar rodando o elenco, e por isso eu disse na minha primeira participação que o Caleri deveria ficar de fora. Vamos acompanhar. Da terça-feira nós vamos analisar como nós vamos fazer para esse jogo do Everton, porque nós temos jogo quinta, domingo, quarta e sábado, né? E nós temos 3 competições em 4 jogos. Nós temos a Sul-Americana, Brasileiro, Copa do Brasil, que é importante também, e Brasileiro. Então nós vamos estudar primeiro essa semana como a gente vai fazer, mas não há time que jogue 4 jogos com os mesmos jogadores num espaço de 9 dias e consiga fisicamente ir bem. Talvez o Rodrigo Nestor, que já há um tempo está no departamento médico, possa estar em campo na próxima quinta-feira, ou pelo menos à disposição do Rogério. O Gabriel Sara continua de fora. O São Paulo tem Everton na quinta-feira, Flamengo pelo Brasileiro no Rio no domingo, e depois tem a estreia na Copa do Brasil em Caxias do Sul contra o Juventude, e no outro final de semana ele pega o Bragantino já pelo Campeonato Brasileiro. O calendário é muito apertado. E por isso o São Paulo está buscando reforços dentro, claro, de uma política de contenção de despesas, mas precisa reforçar o elenco. E a diretoria confirmou agora há pouco a contratação do meio atacante, 22 anos, o André Anderson, um jogador desconhecido. Ele surgiu na base do Santos, mas não jogou nos profissionais do Santos, jogou na seleção sub-20 da seleção italiana, e ele está na Lazio desde 2018. Esse jogador foi contratado por empréstimo até o final do próximo ano. Jogador de 22 anos, já falando como jogador do São Paulo aqui no CT. A apresentação dele será na próxima sexta-feira, Michele. Vamos acompanhar. Fala, torcida do Tricolor, aqui quem fala é o André Anderson, já estou aqui no CT da Barra Funda, momento mágico na minha vida, contente, feliz e ansioso para ver o Morumbi lotado e dar muita alegria para essa torcida, tá bom? Deus abençoe, muito obrigado, tchau, tchau. Tá aí, Michele, vai ser apresentado na próxima sexta-feira, veio da Lazio da Itália por empréstimo, 22 anos, vai brigar por posição ali no meio campo do São Paulo, tá certo, Michele? Tá certo, Garrafa, brigadão, Celso. O Rogério está fazendo certinho o trabalho, não está iludindo ninguém, sabe que tem que poupar, já poupou na Copa Sul-Americana. Faz parte da maturidade saber fazer escolhas. Não dá para você ter tudo, não dá. Então você tem que priorizar. E o Rogério priorizou o Campeonato Brasileiro, que ele acha que é o mais interessante, até para buscar Libertadores. Se der certo na Copa Sul-Americana, se der certo na Copa do Brasil, ok, mas ele tem um alvo. Faz parte.
Então ele vai administrando o elenco que ele tem, realmente não é do elenco mais vasto, mas tem qualidade. Sobre o menino que está chegando, eu vou ser bem sincero contigo, ele nunca jogou no Brasil, não tem destaque aqui. Eu não o conheço, não sei se você o conhece. Vamos esperar. A Tuesta no Palmeiras, nós estávamos também todos apreensivos como sairia. Tá aí o jogador. Agora, o Rogério, ontem no banco de reserva, tinha o Volpi, tem o Igor Vinícius, Arboleda, Miranda, Reinaldo, Patrick, Toró, Marquinhos, Luciano. E, pô, tem 2 times aí. Todo mundo fala em reforço, mas o São Paulo tem 2 times. Esse time que eu mencionei, esses jogadores que eu mencionei agora, eram peças fundamentais na temporada passada. Então, sem dúvida nenhuma, o Rogério está no caminho certo. Agora, é os jogadores entenderem o que o treinador está pensando. Pessoal, agora a gente vai falar de uma notícia muito preocupante. O Fred Rincon sofreu um acidente de carro nessa madrugada em Cali, na Colômbia. O ex-jogador estava no banco do passageiro quando o veículo dele foi atingido por um ônibus. Vamos ouvir a entrevista do médico que explicou como que está a situação do ex-meiocampista. La clínica em Manaco, Grupo Quirón Salud, quiere informar a la comunidad, previa autorización de los familiares, que Freddy Eusebio Rincón ingresó esta mañana víctima de un trauma craneoencefálico severo. Sus condiciones son muy críticas. Por decisión interdisciplinaria de todo nuestro equipo, fue llevado a nuestra área de quirófanos, de donde pasará al área de cuidado intensivo. Todos los cuidados pertinentes van a ser aplicados. Y todo nuestro equipo de especialistas va a estar desplegando todo lo necesario. Esa es la situación actual y repetimos, la situación es de condición crítica. Uau. Ai, gente, que tristeza isso, né? Fica torcendo para o pronto restabelecimento da saúde do Rincon. E ele é um cara do bem, né? O Negron, eu gosto muito dele quando a gente sai aí para fazer eventos pela equipe do Corinthians e é um rapaz que está na torcida, orando por ele, para a família, porque é um momento muito delicado. E o choque também, né, a batida ali, e pegou bem nas nele imagens, ali, né? Bem no meio dele, mesmo onde ele carro. estava. O lado do passageiro, tá vendo? O ônibus pegou. Agora, o que eu não sei é se, quando ele passa ali naquela outra imagem, se ele, o que aconteceu? O ônibus estava muito rápido. E aí pegou em cheio o carro dele. Mas não dá para ver ali quem estava certo e quem estava errado. Será que eles passaram no sinal vermelho? Ali? Eu não sei, mas esse ônibus também estava... Olha, caminhão, sei lá o que era aquilo. É um ônibus. Um ônibus, né? Ai, que triste. O Rincon deu uma entrevista pra gente recentemente aqui, foi super simpático, respondeu tudo. A gente fica muito triste e a gente torce muito para que ele se restabeleça. O Salazar quer trazer mais informações do Corinthians para o debate. Espaço aberto aí para você falar do timão, Salazar. Já dá para ter uma ideia do time para quarta-feira? Dá para ter uma ideia sim, Michele, do time que vai jogar quarta-feira, como você disse, às 9 horas da noite na Neoquímica Arena. O Corinthians vai receber o Deportivo Cali pela segunda rodada da fase de grupos da Libertadores. Lembrando que Boca e Always Ready jogam hoje, daqui a pouquinho, 7h15 horário de Brasília, lá na Bombonera. É bom o corintiano ficar de olho nessa partida. Renato Augusto vai voltar para o time, né? O Vitor Pereira já falou que ele foi apenas preservado contra o Botafogo. Fagner também, claramente, volta ao time, é o titular absoluto da lateral direita, está recuperado de lesão e já cumpriu suspensão. Então vai sair o João Pedro. Acho que a grande dúvida é, quem sai para o Renato Augusto entrar? Eu acredito que vai ser o Duqueiroz. Acho que o Maicon vai vir para fazer a função de primeiro homem. Raul, Gustavo e Mantuan, a tendência é que sejam mantidos no time. Então vamos ter que aguardar ainda. O time trabalhou hoje, mas foi só aquele treino regenerativo. William e Paulinho, que sentiram uma fisgada no primeiro tempo contra o Botafogo, estão bem, nenhuma lesão, passaram por alguns testes. Tudo ok com a dupla corintiana, então a gente vai ter que aguardar para ver qual é a escalação. Mas acho difícil que o Vitor Pereira mude muito em relação ao que a gente viu lá no Rio de Janeiro. Aliás, eu quero trazer um dado aqui interessante. O Corinthians utilizou 11 jogadores oriundos das categorias de base do próprio clube nessa vitória contra o Botafogo. Em determinado momento do jogo, dos 11 titulares ali em campo, 9
tinham saído da base do Corinthians. Isso porque o Fagner não jogou, porque o Fagner, para quem não lembra, é revelado por aqui. E este foi o jogo que o Corinthians mais desarmou um adversário na temporada, sendo que 40% desses desarmes aconteceram no campo de ataque. Então, acho que são números que não são, né, são importantes, mas não são determinantes, mas dizem muita coisa. Vamos ver o que o Vitor Pereira vai fazer para quarta-feira. Tá bom? Volto com vocês. Obrigada, Olha, Salazar. mas eles não são... Eu discordo do Salazar num ponto, acho que são determinantes, sim. A vitória do Corinthians ontem se deve muito a essa aplicação tática dos atacantes. Mantuan entrou muito bem, o William também fazendo esse papel muito bem, com a dupla de volantes, o Maicon e o Duqueiroz, e o Paulinho mais fundo, mas o Paulinho também pegando. Muitas bolas foram roubadas no campo de ataque, que é justamente o que prega o Vitor Pereira. Então é um Corinthians talvez mais próximo daquilo que quer o treinador. E nessa, o Mantuan está ganhando a posição, porque ele se demonstrou muito, mas muito eficiente no sentido de se entregar para roubar essa bola. E aí eu concordo plenamente com você quando você se referiu ao Roger Guedes. O Roger Guedes foi o único que eu vi que estava destoando dos outros 10. Foi jogando como falsa 9, não é a dele, é verdade, mas estava meio fora de sintonia. O Roger Guedes foi o único que eu vi fora de sintonia. E também não vou ficar surpreso se ele continuar com o Maicon, Duqueiroz e colocar o Renato Augusto no lugar do Paulinho. Isso aí. Porque o Paulinho foi muito bem ontem. Não, tudo bem, mas saiu contundido. Sim. Né? Saiu com problema muscular. Então não ficaria surpreso. Também não. Né? E até porque daria um suporte no setor de meio campo, e deixando os jogadores à frente à vontade. E com o Jô no lugar do Roger Guedes. Beleza, direto para a Academia de Futebol falar com o Silvestre. Silvestre, o Abel Ferreira falou sobre as prioridades do Verdão na temporada? É o assunto que se mistura com o calendário, Michele, mais uma vez criticado por ele, Abel. Na verdade, ele foi perguntado depois do jogo de sábado sobre o reforço, tal camisa 9. A janela de transferência para o Brasil fecha amanhã. E esse 9 não veio. O Abel inverteu o jogo e preferiu elogiar o elenco, disse que o elenco é bom, o Palmeiras está se virando sem esse 9 numa boa, claro que seria melhor ter um 9 matador, mas o problema é o excesso de jogos, num calendário apertado, com Copa do Mundo, e aí o Abel, literalmente não, mas simbolicamente disparou essa resposta. Honestamente, vamos ter que pensar muito bem quais são os tiros que temos que dar, porque já demos 3, acertámos em 2, falhámos 1 e agora temos mais 3 para dar. Não sei se vamos ter balas para tirar para todo lado. Temos que perceber muito bem quais são os tiros que temos que dar. Eu entendo que o Palmeiras tem que entrar em todas as competições para ganhar, mas como já disse anteriormente quando ganhei, eu não sei o que é que vai acontecer no futuro, porque nunca, eu já fiz esta pergunta ao nosso núcleo de saúde e performance, que tem um conhecimento profundo sobre o Campeonato Brasileiro, e nunca aconteceu uma coisa destas, fruto da Copa do Mundo, que tem que acabar mais cedo, e então nós metemos jogos atrás, que joguem para aí, e há de chegar um vencedor ao fim, seguro, vai haver um vencedor no fim. Quais são as 3 balas? Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, Libertadores da América, limite físico do time, até porque, por vontade própria, o Palmeiras acelerou, intensificou os treinamentos para chegar no auge físico agora no começo da temporada, para a disputa do Mundial, da Recopa Sul-Americana, acabou levando o Campeonato Paulista de Lambuja também nessa parada toda, num jogo desgastante contra o São Paulo, e agora o Abel fica naquele dilema, né? Priorizar o quê? Para amanhã, Piquerez pode ser uma novidade, treinou normalmente recuperado de um problema no ombro, o Jailson, volante, que foi titular na estreia do Palmeiras na Liberta na Venezuela, expulso na Venezuela, cumpre a automática. Amanhã o Palmeiras recebe no Allianz Parque o Independiente Petroleiro da Bolívia. Michele, eu e minha equipe estaremos nessa. Boa noite. Boa noite, Silvestre. Celso. Bom, até aí a gente sabe do calendário como é. Por isso, quem é esperto, planeja, monta um elenco vasto que é justamente para dar conta de todas as competições. O Palmeiras fez isso.
Mas parece que o Palmeiras tem um elenco até menor do que os outros times. São 25 jogadores, a gente até estava falando hoje na reunião. Mas por opção, mas são 20, são jogadores que quando você faz a substituição... Se equivalem ali? Tirando o Rafael Veiga, que eu acho que não tem substituto à altura, mas de repente ele pode improvisar o Scarpa na função do Rafael Veiga. Tá. Enfim... reclama, tá certo. Porque no banco ontem você tinha o Menino, você tinha o Veron, Wesley, Breno Lopes, Giovani, Navarro. Tem bons jogadores. Dá prioridade mesmo para certa competição. O ano passado ele demonstrou isso. Num jogo contra o São Paulo, na reta final, ele colocou os times reserva onde todo mundo estava falando, olha, se perder o clássico, vai cair. Felipão foi campeão em 2018 com o Palmeiras, utilizando a maioria reserva no Campeonato Brasileiro. Ok, resultado da enquete, quem mostrou um futebol melhor na estreia do Brasileirão, a maioria respondeu que foi o Corinthians, com 56% dos votos. Acabou, pessoal. Boa noite, Celso. Boa noite, Paulo. Fiquem agora com o Jornal da Gazeta. Beijo. Tchau.